tema de hoje nós estaremos estudando sobre o tema confessando e abandonando o pecado. Nós vamos ver aqui que para desfrutar do caminho de restauração e de reconciliação é preciso confessar o pecado, abandoná-lo de uma vez por todas. O texto áureo do tema de hoje está no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto da nossa leitura em classe, o texto base para o assunto desta noite, é o texto de Salmos, número 51, versos de 1 a 12. Um conhecido salmo de Davi, onde fala do seu pedido de misericórdia, sua humilhação diante de Deus e o desejo dele de que Deus o limpasse do pecado e concedesse a ele que nunca se apartasse da sua vida o seu Espírito, o Espírito de Deus. Também, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10, onde o tema característico, onde nos apresenta a realidade do pecado na natureza humana e do fato de que não há quem possa dizer que não tem pecado. De alguma maneira, aquele que diz que não tem pecado, disse o apóstolo João, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, vamos nesta noite entender a relação do crente e do pecado. O crente pode pecar? O crente peca? O que fazer quando pecar? Isso são respostas que nós vamos ver nesta programação quando nós abordarmos esse tema, o tema sobre o pecado. Vale ressaltar aqui, irmão Jair, que o pecado ele é uma realidade, é algo com o qual o cristão ele vai precisar lidar durante a sua jornada, pois está suscetível a cometer pecados, conforme a Escritura Sagrada nos apresenta. Um tema, de fato, maravilhoso, irmão Jair, para esta noite. Irmão Alex, nós temos na Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 31, onde o apóstolo Paulo coloca: se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema que nós vamos ver nessa noite é quando Deus está contra nós. E quando é que Deus vai estar contra nós? Quando não houver a confissão do pecado e o abandono do pecado. Então, nesta noite, nós vamos estar estudando que muitas pessoas acreditam que não é, infelizmente, acreditam nisso, que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo, não como pecado, mas sim como uma mera fraqueza que está ligado ao ambiente ao qual está inserido e também alguns aspectos hereditários que fazem com que a pessoa possa estar nesse ambiente de fraqueza. Mas na lição nós vamos ver que a Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia, nós vamos ver o apóstolo João escrevendo que o pecado ele é real, ele não é meramente uma fraqueza. E por isso é um perigo para a vida do cristão nessa caminhada, porque traz consequências sérias, consequências trágicas, e a orientação bíblica é que caso ocorra o pecado, ele deve ser confessado e abandonado, mostrando a evidência do arrependimento, através do abandono do pecado, a evidência desse arrependimento que ocorreu no coração, no interior do cristão. E o crente arrependido, ou o cristão arrependido, ele consegue receber o perdão de Deus. Então, nessa noite, nós temos aqui um assunto muito relevante para a nossa caminhada. Não digo só relevante, mas essencial, necessário, fundamental que haja confissão do erro para que seja corrigida a nossa caminhada em direção ao céu. Muito bem, meus irmãos, então hoje vamos estudar sobre o tema confessando e abandonando o pecado. Nós sabemos que a realidade do nosso tempo presente é a respeito da relativização desse tema, do tema chamado pecado. Nós vemos, na realidade,
do mundo hoje, onde esse aspecto do que é verdade passou a ser relativizado, ou seja, aquilo que é verdade para mim não necessariamente é a verdade para o meu semelhante. Com isso, esse aspecto do que é o pecado e como ele deve ser tratado também tomou uma proporção, um aspecto de relativismo como ser tratado. E nós vamos ver que o pecado, que é errar o alvo, que é o desobedecer às leis de Deus, uma quebra de princípio divino, ele é algo que pode acontecer, mas como um acidente na vida do cristão. Ele não é algo que se tornará prática constante na vida do cristão. E aí nós vamos saber que se alguém cometer o ato falho de pecar, de transgredir a lei de Deus, de errar o alvo, 3 coisas principais nós vamos abordar aqui nesta oportunidade que fazem parte da atitude de quem peca. Em primeiro lugar, o arrependimento. É preciso que aquele que peca, que transgride contra Deus, este se arrependa. O arrependimento é uma mudança de direção, é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. Segundo lugar, precisa confessar o seu pecado a Deus, pois aquele que não reconhece diante de Deus que tem pecado, que é pecador, ele não pode ser alvo do perdão de Deus, como nós vamos ver na lição de hoje. Então, nós precisamos entender que nós somos pecadores. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque ele é pecador. E em terceiro lugar, abandonar o pecado. Sem o abandono do pecado, conforme nós vamos ver aqui na lição, é impossível o crente desfrutar das bênçãos do perdão divino, da graça de Deus derramada na sua vida. E vale destacar que nós vamos ver aqui também que o adversário, o inimigo das nossas almas, sempre vai tentar acusar os filhos de Deus de alguma falta, de algum pecado, mas, como nós vamos ver aqui na lição, o sangue de Jesus Cristo é Ele quem nos purifica de todo o pecado. Até o final deste programa, você precisa ter a consciência, a certeza de que você precisa de perdão, de pecados que você tem conscientes ou talvez inconscientes. E até o final deste programa você precisa entender que todo pecado precisa ser confessado diante de Deus e também abandonado e desta forma desfrutar da graça do perdão divino para que possamos estar preparados para o dia do arrebatamento do Senhor. Irmão Jair, tema de hoje maravilhoso e nós vamos falar no tópico 1 sobre o aspecto da confissão de pecado. O que nós podemos falar desse tópico, irmão Jair? Vários segmentos cristãos, eles adotam procedimentos diferentes em relação à confissão de pecados. A gente vê o segmento romano, eles fazem a confissão no confessionário para um sacerdote, ou seja, um padre, e o padre ali, ele seria o intermediário para declarar o perdão para aquele que confessou, seguindo as orientações da igreja romana. Nós vemos também na igreja ortodoxa o mesmo padrão, ou seja, precisa de um sacerdote para interceder e ministrar o perdão para aquela pessoa que veio fazer a confissão. Nós vemos no judaísmo. O judaísmo, a prática da confissão do pecado, ela está intrínseca e ela está ligada à liturgia do culto formalizado através lá por Moisés no Monte Sinai, através das normas levíticas da lei de Moisés. E entre eles é praticado até hoje pelos judeus o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia nacional de perdão, dia da expiação. E nesse dia, o que é feito? É feito um jejum, é feito oração, uma oração comunitária, irmão Alex, onde todos eles repetem aquela oração, confessando os seus
os seus pecados e pedindo a graça, o perdão de Deus. E também de uma maneira individualizada, eles vão manifestar esse pedido de perdão, mas não tem um interlocutor. O rabino no meio judeu, ele faz o papel de ensinar a prática do perdão, mas nós vamos nos centralizar aqui o que a Bíblia fala, o que a Bíblia refere. E nós, no meio evangélico, quase todas ou na totalidade, existe a confissão de pecado de maneira individual. A pessoa, individualmente, ela pede perdão a Deus, ela confessa o seu pecado a Deus e recebe o perdão, não necessitando do intermédio de um sacerdote, de um pastor ou de um obreiro para interceder junto a Deus para aquela pessoa obter a graça do perdão. Então, nós vemos essas diferentes correntes cristãs, e também aqui falei sobre o judaísmo, mas nós vamos ver o que a Bíblia fala. Nós estaremos centrados no que a regra de fé que nós seguimos, a autoridade máxima, a única autoridade de fé que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma definição do que a Bíblia fala do que é a confissão de pecado. E nós temos aqui no Antigo Testamento a palavra confessar. Ela aparece no Antigo Testamento mais de praticamente 900 vezes, e ela sempre trazendo o sentido de tomar conhecimento, de saber, de reconhecer, no caso aqui do pecado, reconhecer o erro. O Antigo Testamento, então, ele é amplo nesse contexto de confissão de pecados. Já no Novo Testamento, confessar significa concordar com, consentir e conceder. E ocorre 25 vezes no Novo Testamento, aqui como em Mateus capítulo 7, verso 23, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, e Tiago capítulo 5 e verso 16. No Novo Testamento, ele tem um sentido de se comprometer com, ou seja, se comprometer a uma mudança de atitude. Nós podemos dizer que confessar é a maneira de declarar o que se crê ou o que se sabe, irmão Alex. Muito bem, vimos então aí a respeito do tópico 1, falando sobre a definição então do termo confissão. É a palavra-chave que permeia então a lição de hoje, o aspecto da confissão. Bom, vale ressaltar que a confissão, ela faz parte daquele que quer desfrutar da graça de Deus, pois aquele que diz que não tem pecado ou que não confessa o seu pecado diante de Deus, ele está de alguma maneira dizendo que ele não precisa da operação, da obra salvífica de Cristo Jesus, e contrariamente a isso, ele está então dizendo que Deus é mentiroso, pois ele não precisa do amor de Deus, da graça de Deus. E então vale nós ter em mente que a definição da confissão está relacionada ao abandono, ao lançar fora, ao lançar longe e ao comprometimento de mudança. Isso é muito importante, comprometer-se com a mudança. Quando nós nos apresentamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, nós também precisamos fazer um diálogo com Deus, uma confissão com Deus, uma demonstração de mudança, de interesse de mudança e de abandono. Porque se houver, irmão Jair, se houver somente aquele tipo de confissão para cumprir um protocolo, mas não há um comprometimento de abandono, então este crente, esse cristão, ele poderá ter na sua vida os pecados pecados domésticos, de estimação, pecados de estimação. Então precisa haver o comprometimento
do abandono. Irmão Jair, o ponto 2 fala sobre a confissão bíblica de pecado e a Bíblia vai ensinar sobre esse tema. O que nós podemos falar sobre isso? Bom, nós vimos então a definição de confissão de pecado e agora a gente vai ver o que a Bíblia ensina. O ensino bíblico geral da confissão de pecado, ele traz a ideia de reconhecer e de fazer a sua confissão. Porque o perdão de Deus, ele depende desse ato. Então nós vemos no livro de Salmos, Salmo 32 e verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então nós vemos aqui a prática da confissão para obter o perdão de Deus. E na primeira epístola de João, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando de Deus. Então nós vemos que o ensino bíblico é esse. Necessário haver a confissão para obter o perdão e para fazer essa confissão é preciso reconhecer este pecado, né? Então, prosseguindo, essa confissão ela pode ocorrer no momento da conversão, em que a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador, ela confessa os seus pecados, ela é perdoada dos seus pecados ali naquele momento, e também ao longo da caminhada do cristão, ao longo dessa caminhada em direção ao céu, pode ocorrer, que nem o irmão Alex falou, um acidente de percurso. Nós vemos Deus falando para Josué, no capítulo 1 e verso de número 7, que manda para que Josué se esforce, tenha bom ânimo e medite na lei do Senhor e dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, no momento em que nessa caminhada o cristão se desviar para a direita ou para a esquerda, ou seja, errar, não cumprir a palavra em algum momento da sua vida, ele deve confessar, pedir perdão e aí ser restaurado a comunhão. E esse pecado pode ocorrer contra Deus ou mesmo um pecado de relacionamento entre a comunidade contra os seus irmãos. Esses pecados normalmente são ligados àquela natureza pecaminosa, a inveja, a ira, o ciúme, nada que não venha dessa natureza pecaminosa. Importa ressaltar que o ensino bíblico ele era tão somente, segundo esse ensino bíblico, tão somente depois da confissão de pecados é que você poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então, para ter uma comunhão verdadeira com Deus, é necessário restaurar essa ligação através do perdão. É necessário confessar, é necessário reconhecer, confessar e abandonar esse erro. Nós vemos que o símbolo, existe uma simbologia da confissão do pecado. E essa simbologia realmente a gente vai ver na prática. É a prática, até não chamaria de símbolo, mas a prática, o fruto de quem verdadeiramente confessou e reconheceu e confessou é a mudança de atitude em relação ao pecado, em relação ao que ele cometeu. Então nós vemos esse fruto do arrependimento, esse fruto do reconhecimento do erro e da confissão, que é uma mudança de atitude por parte daquele que realizou a confissão. E o ensino bíblico, então, da confissão, ele traz para nós a ideia de reconhecer e de fazer a confissão. Muito bem, vimos então aí a respeito da confissão bíblica do pecado, como a Bíblia define esse aspecto. E eu gostaria de destacar aqui, irmão Jair, o texto mencionado ali de Salmo 66, 18, onde o salmista diz o seguinte: se eu atender à iniquidade, ou seja, se eu praticar a iniquidade no meu coração, ou dar ouvidos à iniquidade, ou seja, eu viver a iniquidade no meu coração, disse o salmista, o Senhor não me ouvirá. Então há um entendimento do salmista de que
antes de ele querer ser ouvido por Deus, antes de ele declarar a Deus as suas orações e os seus pedidos, as suas súplicas, sua busca por socorro, ele precisa, antes de tudo, tratar o seu pecado. E é o que a palavra do Senhor nos ensina, que se quisermos ter as nossas orações respondidas, se nós quisermos ter uma vida espiritual, precisamos ter os nossos pecados tratados. E a forma de nós tratarmos o pecado na nossa vida, antes de tudo, como conversávamos no off aqui, antes de iniciarmos o programa, que é preciso que o ser humano tenha um encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus Cristo, que tenha aquele encontro do qual Jesus mencionou que deve haver para aquele que vai ver o reino de Deus, conforme Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito, falando do novo nascimento, da obra da regeneração verdadeira do Espírito Santo na vida do crente. Então, para começar a viver uma vida na presença de Deus, primeiro precisa ter um encontro genuíno com o Evangelho de Cristo. Por senão, vai ser apenas mais um que faz práticas religiosas. Frequenta um templo nos finais de semana, participa de um grupo dentro de uma denominação, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele quer ouvir a nossa oração. E para isso ele precisa tratar do nosso pecado. Antes de tudo, que nós tenhamos tratado no nosso coração a partir de um verdadeiro encontro com Jesus. E a partir dali, nós podemos então servir ao Senhor com alegria, entregarmos a nossa vida no serviço do Senhor, de forma humilde, de uma forma com o coração limpo, para desta forma podermos desfrutar do consolo e de uma vida restaurada com Cristo Jesus. Bom, Jair, o tema é maravilhoso. Nós temos alguma coisa ainda a acrescentar no tópico 1, irmão Jair? Corroborando aqui o irmão Alex falou, da necessidade de a gente expressar na oração, a gente falar na oração, as palavras de Jesus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, por isso que Deus quer que a gente expresse em oração as nossas palavras para que sejam... Ele entende, ele conhece o nosso interior. Deus conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe. Mas ele deseja que nós expressamos. Ele nos deu uma linguagem, uma capacidade de se comunicar com ele através da fala. Através da fala. Né? Nós vamos falar com Deus e ele vai responder da forma que ele quiser. Muitas coisas ele não responde porque ele já respondeu, irmão Alex, já está na palavra de Deus e falta nós ter o discernimento e o entendimento da palavra de Deus e já entender que Deus já falou. Se Deus falou aqui, muitas vezes pela misericórdia ele repete, mas normalmente ele já deixou escrito para nós e nós temos a resposta. Muito bem. Então vimos aí no tópico 1, então, sobre o ensino bíblico da confissão de pecado, e esse ensino traz a ideia de que devemos reconhecer e fazer a confissão. Bom, tópico 2, irmão Jair, nós vamos falar então de um perigo que pode estar cercando alguém. O perigo de não confessar o pecado, o perigo do pecado não confessado. Quais os problemas de um pecado não confessado, irmão Jair? Eu volto lá para Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o pecado for oculto, não confessado, Deus está contra nós. Deus está contra nós, a conexão com Deus não tá ligada, o sinal não está batendo e Deus não vai ouvir, Deus não vai agir em nosso favor, a não ser pela sua infinita misericórdia que muitas vezes ele age. Mas nós vemos aqui os males, então, dos pecados não confessados. Veja que é dos pecados não confessados. Nós estamos falando do pecado agora, o pecado praticado, cotidiano ou acidental, que vem na vida do crente. Nós lemos e analisamos aqui Provérbios 28 e verso 13, que é o nosso texto áureo da lição, que fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, percebemos que a confissão do pecado, ela não se trata apenas de um ensino judaico, mas sim de um ensino cristão. Nós vamos ver a epístola de João, aqui também o texto lido, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo e assim alcançar o perdão. Vou repetir de novo, que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu chamo a atenção aqui para os nossos pecados, aqui no plural, que são os pecados praticados ao longo dessa caminhada. Nós não estamos falando ainda do pecado original, herdado de Adão e Eva, que a gente vai ver no tópico a seguir. Então aqui são os pecados praticados ao longo dessa caminhada, que podem ocorrer numa forma acidental, muitas vezes até por falta de discernimento da palavra de Deus. Quem ignora a confissão de pecado, segundo o ensino, ocultando, escondendo, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Nós vemos isso na história do rei Davi. Antes de falar aqui dos pais Adão e Eva, eu gostaria de falar do rei Davi. O que o rei Davi ele fez? Naquele tempo, era o tempo em que o rei saía para as batalhas, e o rei ficou. Ele não foi para a batalha, ficou no palácio, e aí uma mulher a Bíblia fala que ela é muito formosa, muito bonita, ela estava tomando banho, mostrando o seu corpo como é que chama? Como é que chama mesmo? Um terraço. Terraço, né? No terraço. E aí Davi olhou, enxergou. Ou seja, aqui a gente vê a lascívia manifestada por essa mulher e o que acontece nos dias de hoje. Hoje a pessoa talvez ela não se exponha num terraço, mas ela tem a necessidade de expor o seu corpo e muitas vezes atrair, chamar atenção através do seu corpo, e hoje usa o quê? O terraço são as redes sociais, são a mídia em geral, as pessoas se expondo, chamando atenção. E o que aconteceu? Davi caiu, chamou aquela mulher, coabitou com ela, e aí passou um tempo, a mulher avisa, olha, estou grávida. E Davi, essa mulher, ela é casada, ela é casada com um dos comandantes, né, do rei Davi, do exército do rei Davi. Davi manda chamar Urias para tentar esconder o pecado. Vou chamar Urias e vou colocar ele para coabitar com a esposa dele, e o filho será dele, né? E aí, o que aconteceu? Urias, ele não desceu até a casa da mulher, não foi coabitar com ela, permaneceu na porta do palácio do rei, dizendo, não, a arca do Senhor está no lugar que tem que estar, o povo está lá lutando, e eu não é digno de eu descer à minha casa, eu dormir na minha casa, e eu coabitar com a minha mulher enquanto estiver os outros lutando. Aí o que o rei Davi faz? Ele, tentando ocultar o seu pecado ainda, ele resolve embebedar Urias. Ele dá um jantar, embebeda Urias, a palavra diz que embebedou Urias. Urias não desce até a esposa, não coabita com ela, e aí o rei Davi diz, o que eu vou fazer? Ele pega e prepara uma carta selada com o rei e manda o próprio Urias levar para o seu comandante Joabe na frente de batalha, onde nessa carta dizia para o comandante Joabe colocar Urias na frente para ser morto, no confronto, e sem uma proteção, sem uma retaguarda para proteger. E o que acontece? Urias então é assassinado. E Joabe manda mensagem para Davi, dizendo que muitos morreram, e entre eles Urias, dá esse destaque de Urias. Então, o que acontece? O rei, ele pecou e ele tentou esconder de todos, ocultar de todos de uma forma, ele até conseguiu maquiar esse pecado, porque como um dos comandantes dele morreu e a esposa ficou viúva, Davi então casa com ela. Então, aparentemente, estava tudo certo.
tudo certo. Mas aí Deus envia o profeta Natã na presença do rei. E o profeta Natã, de uma maneira muito inteligente, ele chega até o rei e conta uma história, ele traz uma história de que uma pessoa muito pobre tinha somente um carneiro, uma ovelha, e que criava ali dentro da sua casa, bebia da sua água, se criou junto com os filhos, e um fazendeiro rico recebeu visita e, em vez de pegar das suas ovelhas, foi lá e roubou a ovelhinha, aquela que estava sendo cuidada por aquele mais pobre, aquele fazendeiro mais pobre. E aí o rei Davi, ele fica doido com essa história e manda esse que fez isso é digno de morte, é digno de morte. E aí Natã diz, rei, esse homem é tu. E aí Natã traz a clareza do pecado de Davi e mostra que Davi pecou e que Davi errou, cometendo o adultério, cometendo o assassinato com Betseba. Aliás, o adultério com Betseba, o assassinato de Urias, e tem toda uma consequência que chama atenção. É a forma que Davi tentou esconder, ocultar esse pecado. Nós vemos também que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles viveram, tentaram ocultar de Deus os seus pecados. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3 e verso 8, quando nós vamos perceber que Deus vem e eles estão se escondendo entre as árvores do jardim. Nós vemos Deus chamando por eles. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. Tentaram ocultar os seus pecados. E o que aconteceu com isso? Tentando ocultar para não confessar. Nós vamos ver irmão Alex, um outro exemplo que não está na lição, mas está na palavra de Deus, que está em Josué, no capítulo de número 7, verso de número... capítulo 7 e capítulo 8 vai tratar desse assunto, que é o pecado de Acã. Então, nós vemos aqui a nação de Israel atravessou o Rio Jordão e imediatamente eles conquistaram Jericó. Dentro daquele procedimento que Deus estabeleceu, enfim, eles tiveram vitória na primeira empreitada, na primeira guerra, na primeira batalha, eles tiveram a vitória e uma cidade povoada, uma cidade fortalecida, eles ganharam. E Deus colocou para eles que do que eles podiam pegar lá, eles podiam, vamos ler aqui, diz assim, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então, nós vamos ver Acã também, ele vai cometer um pecado, ele vai pegar uma capa babilônica, ele vai esconder, e Deus tem que revelar para Josué qual a família, quem que estava naquele pecado, por que a nação de Israel ela não pôde continuar. Ela teve aquela vitória sobre Jericó, a próxima cidade era Ai, e lá eles perderam a batalha, na primeira batalha, perderam muitas vidas ali devido a um pecado oculto. As consequências, então nós vamos ver agora as consequências do pecado de Adão e Eva. Nós vamos ver aqui no nosso texto da primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 8, vai dizer, se dissermos que não temos pecado no singular, enganamo-nos a nós mesmos. Esse pecado aqui, no singular, na primeira epístola de João, capítulo 1 e verso 8, diz respeito ao pecado herdado por Adão e Eva. E nós vemos esse casal, quando pecou, eles receberam as sentenças devidas por Deus, perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso,
nós vemos aí consequências trágicas do pecado na vida de Adão e Eva. Nós vamos ver em Gênesis, rapidamente, aqui no capítulo de número 3, a gente vai ver a evolução dessa situação de Adão e Eva. Nós vamos, inicialmente, Deus, ele fala para o Adão, ele fala para Adão para que não tomasse da árvore do jardim. Está no capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E o que aconteceu aqui? A gente entende que Adão não fez um discipulado correto ali com a sua companheira, com a sua esposa, com Eva, e Eva, então, ela vai ter um padrão aqui do pecado. Ela vai ver, ela vai tomar, ela vai comer e depois ela vai se esconder. Esse é um padrão do pecado que se enquadra. Inclusive, aqui em Josué, no capítulo 8, a gente vai ver que esse padrão ele se repete. Na confissão do pecado de Acã, ele vai dizer: quando vi entre os despojos uma capa babilônica. Então veja, ele viu a capa babilônica e depois cobicei, desejou. Ele viu, cobiçou, desejou e aí ele praticou, tomou. E depois o que ele fez? Escondeu. Eis que estão escondidos na terra. Então, um padrão que se repete, como aconteceu lá com Adão e Eva, agora acontece aqui também em Josué, e acontece esse padrão em todos os pecados cometidos. Primeiro, vê. Segunda coisa, deseja, cobiça, e vai. Terceiro, vai tomar, ou seja, vai fazer, vai executar, vai realizar aquele intento. E por último, vai esconder. Esse é o padrão. Mas o padrão para restabelecimento é reconhecer que pecou, confessar e mudar de atitudes, gerar um arrependimento verdadeiro. Nós estamos falando aqui, irmão Alex, das consequências, então, do pecado. Nós vemos que houve aqui, Deus viu esse pecado e conversou com Adão, conversou com Eva, e aí o Senhor deu o veredito. E disse o Senhor, então, à serpente, porque fizesse disso. Então vai ter o julgamento para a serpente, e já vai ter aqui o primeiro aspecto do evangelho: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para a mulher, Deus disse: multiplicarei as tuas dores, a tua conceição, terás filho com dor, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E para Adão, aí vem a consequência que envolve toda a humanidade e toda a criação. Portanto, desse ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E aí nós vamos ver todas as consequências e vamos simplificar elas dizendo que houve alteração da condição física, tanto de Adão quanto de Eva. Adão teve que trabalhar com suor do seu rosto. Antes trabalhava, mas não com suor do seu rosto. Não era pesado trabalhar. Entrou a enfermidade, entrou a morte física e a morte espiritual, entrou toda a natureza foi contaminada pelo pecado. As consequências do pecado, então, nos primeiros pais Adão e Eva, não se limitaram somente a eles, mas eles perpassaram para todo o gênero humano. E é importante nós ler, irmão Alex, lá em Romanos, no capítulo 5 e verso de número 12, para nós ver que o pecado de Adão e Eva, ele chega até nós, ele é essa natureza pecaminosa de que nós herdamos dele. E está aqui na palavra do Senhor dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, essa natureza pecaminosa, a consequência do pecado lá de Adão e Eva, ela vem intrínseca em nós desde a nossa concepção, desde a nossa da concepção do ser humano. Como nós vemos aqui no nosso texto bíblico em classe, também a nossa leitura bíblica em classe, no Salmo 51 e verso 5, em que Davi escreve: eis que em iniquidade fui formado. Estou falando desde da geração, desde que foi gerado. E em pecado me concebeu minha mãe. Qual é a culpa de uma criança no ventre, na vida intrauterina? Nem nasceu ainda e já tem a natureza pecaminosa, a natureza lá herdada de Adão e Eva. E as pessoas vão dizer, não, mas é um inocente ainda, no ponto de vista de que não sabe discernir entre o certo e o errado. Por isso que Deus não vai imputar a criança esse pecado, porque Jesus morreu e ele vai retirar essa culpa de todas as crianças e todos que não têm um discernimento entre o certo e o errado. Mas ela está ali presente. Como eu aqui coloquei a base bíblica, Romanos capítulo 5, verso 12, e também aqui no Salmo 51 e verso de número 5, para nós ter a base dessa natureza pecaminosa intrínseca a todo o ser humano. E nós vemos aí a consequência do pecado de Davi. Voltando à história de Davi, então, a consequência de todo o pecado de adultério, do pecado de homicídio e do pecado também de ocultar, né, irmão? Ele oculta, ele comete os pecados, mas ele também comete o pecado de ocultar, de não confessar, Então, nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia mostra que a espada não saiu da casa de Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 12, do verso 10 ao 12. E também os capítulos 11 e 12, eles vão revelar, de 2 Samuel, eles vão revelar o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem por certo tempo, o qual ele ocultou o pecado e trouxe-lhes muita aflição, levaram a muitos gemidos, conforme nós vemos também no Salmo 32, que há pouco a gente se referiu, mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, enquanto ele esteve em silêncio, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele enfraqueceu, ele perdeu o vigor espiritual, ele não teve paz no seu coração, ele não teve alegria da salvação. E o Salmo 51 vai mostrar que a partir da confissão do rei Davi, ele reconhece todos os seus erros e, por fim, nós vemos que eles foram perdoados e o salmista foi purificado, ou seja, o Salmo 51, que é também de autoria do rei Davi. A palavra de Deus mostra a necessidade de confessar o pecado, deixar e assim alcançar o perdão. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 2 falando sobre o perigo do pecado não confessado. E quando nós vamos pensar então sobre o pecado, nós vamos ver que o pecado em essência ele jaz no egoísmo do ser humano, né? Quando o ser humano se apega às coisas ou aos prazeres, atentando somente para si mesmo, sem fazer caso do seu semelhante ou do próprio Deus. Isso nós vimos nos exemplos aqui citados, tanto de Adão e Eva, como também de Davi. A palavra de Deus para Davi, através do profeta Natã, citado no texto de 2 Samuel 12 e versículo 10, o Senhor disse para ele: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E olha o que Deus diz através do profeta: porquanto me desprezaste. A consequência que veio sobre a vida de Davi é
por causa do desprezo de Davi em relação a Deus. Observe, toda vez que o ser humano peca contra Deus, de algum modo, ele está deixando o seu egoísmo falar mais alto no seu ser, ele não vai levar em conta o seu semelhante, ele não leva em conta aquilo que Deus pensa a respeito do seu ato, do seu desejo, do seu prazer, faz então com que este despreze as leis de Deus e consequências virão sobre a vida daqueles que pecarem, e se não for tratado esse pecado, se não for confessado de certo modo, ou seja, se não for confessado, não for tratado, não poderá desfrutar do perdão divino. E sem o perdão, não podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Martinho Lutero disse que o pecado traz consigo a ira de Deus e a condenação eterna. O certo escritor também disse, John Wesley, ele disse que o pecado gera um estado de morte espiritual, rompendo a comunhão com Deus e levando a uma existência marcada pela miséria e pelo desespero. As consequências do pecado são males. Agora, o pecado não tratado faz com que o homem, com que o ser humano viva na obscuridade, viva de maneira com o coração e a sua alma caída e endurecida com o seu coração em relação a Deus e às leis de Deus. Bom, Jair, tópico 3, para nós encaminharmos para o encerramento do nosso programa. Hoje nós estamos falando sobre a confissão, confessando e abandonando os pecados. Então, confessando e abandonando o pecado, vamos falar então sobre o tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Bom, vale destacar que o pecado, ele é um mal que traz ira, que traz condenação eterna, mas através da fé em Cristo Jesus, nós podemos ser salvos dessas consequências. O que nós podemos falar desse tópico 3, irmão Jair? Nós já falamos sobre o que é a confissão de pecado e o perigo de não confessar. E o caminho da cura e da restauração é através da confissão de pecados. Então nós precisamos confessar o pecado a Deus, porque, segundo o ensino bíblico, essa confissão ela deve ser feita a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós vemos que ao longo do ministério de Jesus, o Senhor Jesus disse àquela mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Nós vemos na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinando: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em 1 de João, capítulo 1, nós lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 1, verso 7 até o 9, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Nós precisamos entender que perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a obra que ele realizou no Calvário. E para alcançar a restauração, a cura e a restauração, nós estudamos que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento, tanto espiritual como emocional, e também dores, angústias que podem ser evitadas, ter uma vida de paz, de tranquilidade nessa caminhada, se confessarmos os nossos erros a Deus. Ele está pronto para nos perdoar mediante uma confissão verdadeira, que essa confissão verdadeira vai ser os passos. Primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Terceiro, abandonar por completo. Nós vemos que quem deixa de lado o orgulho e a soberba
e trilha o caminho da humilhação, através da confissão do pecado, vive uma vida mais leve, mais tranquila, e não há nada mais restaurador do que desfrutar da misericórdia do Senhor, conforme Provérbios 28:13, o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa e alcançará misericórdia. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação através de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho da restauração, conforme lemos a palavra do salmista. Enquanto eu me calei, eu sofri. Envelheceram os meus ossos pelo meu branido em todo dia. No Salmo 51 ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do pecado, do meu pecado. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, alma e espírito. E por que não dizer espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então a exposição do tópico 3, falando sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e de restauração. Nós temos uma frase do Santo Agostinho que dizia o seguinte, que confissão de más ações é o começo de boas ações. Muito bem, meus irmãos. Irmão Jair, suas considerações finais sobre o tema que nós abordamos hoje, um tema maravilhoso, irmão Jair. É preciso, irmão Alex, deixar de lado o orgulho e a soberba, porque a palavra de Deus nos orienta: humilhai-vos perante o Senhor. Confessar pecado, reconhecer pecado, confessar e abandonar é se humilhar perante o Senhor. Deus abençoe a tua vida.